eu queria te perguntar exatamente sobre o que a gente pode esperar do ponto de vista até do processo com Daniel Vorcaro sendo transferido. Não quero saber exatamente do caso Master, mas diante dessa configuração que se formou com essa transferência dele, a troca de advogados, é uma coisa para dias, semanas, meses, e em que condição uma pessoa que cometeu crimes e quer fazer a delação premiada, nós também já vimos aqui versões sendo recontadas, mentiras sendo captadas ali, voltando. E nesse caso específico, mas aí falando tecnicamente, a Polícia Federal parece deter bastante provas. Então, como é que você enxerga esse processo de criação do processo de colaboração? Muito boa a sua pergunta, Thaís, porque é justamente isso que envolve um acordo de colaboração premiada. Ele não pode ser só um prêmio, ele tem que ser um acordo também de colaboração. E ele só faz sentido ser um acordo de colaboração quando a polícia e os investigadores entendem que não reuniram ainda informações necessárias, peças necessárias para montar o quebra-cabeça de uma acusação ou de uma apuração. Então, se a Polícia Federal, por exemplo, chega à conclusão, ou até o Ministério Público Federal, chega à conclusão de que nas investigações já conseguiram angariar uma quantidade tão importante e relevante de provas dos fatos que estão sendo investigados, que uma colaboração é desnecessária, a colaboração, portanto, ela não é algo exigível, ela não é algo que seja obrigatório, ainda que o réu, o investigado, queira colaborar. Existem muitos casos em que o réu quer colaborar, mas os acusadores entendem que a colaboração dele é desnecessária, porque tudo que já se queria descobrir já se descobriu. Agora, há outros casos em que é necessária a colaboração, não só para esclarecer e trazer mais elementos para fatos que já estão sendo investigados, como também para trazer novos fatos. E quando a gente fala de Lava Jato, por exemplo, nós vamos lembrar que o que importava para os acusadores eram os novos fatos. Naquela época se passou até a querer um efeito midiático, né, com gravações e com conversas sendo interceptadas e tal. O que precisa ter muito cuidado, porque isso pode acabar invalidando uma investigação que pode estar trilhando um caminho correto. A colaboração pode acabar trazendo o veneno que vai viciar toda uma investigação que talvez nem precisasse dela. Então, todos esses elementos precisam ser sopesados, precisam ser analisados para ver se é realmente necessária uma colaboração, qual é o preço dessa colaboração e quais são os elementos, e aqui é outra coisa importante, quais são não só os fatos que o colaborador tem para trazer, mas também as provas que ele tem e que ainda não são de conhecimento da investigação. Porque se ele tiver só provas que já são de conhecimento dos investigadores, a colaboração também não tem razão de ser. Precisam de novas provas. E que provas são essas? Porque a nossa legislação, aprovada depois da Lava Jato, porque a colaboração premiada precisou, obviamente, ser aprimorada por conta de vários erros e vícios da Lava Jato, a lei hoje, a jurisprudência dos tribunais, exige que a palavra do colaborador tenha elementos de corroboração externos, ou seja, não basta a palavra dele, tem que haver novas provas adicionais, documentais, digitais, que corroborem o que ele está falando. Então, tudo isso o colaborador tem que apresentar para que essa colaboração seja aceita.